Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos autores do livro O Novo Código da Cultura. E nesse projeto, como em todos os nossos projetos editoriais, nós produzimos talk shows com grandes personalidades que vão complementar a experiência do leitor, a experiência com edição impressa, com vídeos especiais. E hoje nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa ótima, não foi, Salib? Incrível, com um dos ícones do mundo digital brasileiro, mas não só isso, né? Com muita experiência por trás do mundo real, do mundo brick também. Sem dúvida. Nós tivemos Flávio Pripas, né? O Flávio Pripas, né? Que foi um dos idealizadores, esteve à frente do Cubo durante muito tempo, hoje ele é um dos investidores da Redpoint Ventures. E, Salibão, o que eu achei muito interessante nessa conversa com o Flávio é que ele consegue navegar muito bem, né, no tradicional... Os dois mundos, não né? É? Porque hoje é moda, né, esse mundo de startup, todo mundo quer estar com startup também, mas ele consegue fechar o gap, né, dos dois mundos. Trabalhar, né? esses dois conceitos, né? Muito importante, principalmente para o nosso conceito do nosso livro, que é a transformação cultural, né, Sandro? Sim. Você tem que saber navegar nesses dois mundos, né? E ele, com uma experiência de centenas de empresas aqui no Cubo, né, e mais as empresas investidas, traz um conhecimento único para nós. Não há dúvidas. Para os leitores, né? Para os nossos leitores. Não há dúvidas que você vai ter acesso a um conteúdo de primeira linha que vai complementar a sua experiência com o livro e poder cada vez mais refletir sobre essa transformação, né, Salib? Com certeza. Aproveite. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos autores do Novo Código da Cultura e hoje nós estamos aqui produzindo mais um talk show para esse projeto, que ao final dos capítulos principais nós temos a oportunidade de entrevistar convidados para lá de especiais, né, Salibão? Com certeza. Hoje estamos aqui com o Flávio Pripas. Sim. Já é um ícone nesse mundo digital, no mundo de transformação, no mundo de startups, mas também no mundo brick também, né? Que você veio de lá, né, Flávio? Vim de lá, mas obrigado pelo convite. Flávio, é um prazer tê-lo conosco, uma honra você participar desse. Você é um coautor agora do nosso projeto, é uma honra tê-lo conosco, viu, meu amigo? Muito obrigado pelo convite, espero contribuir com todo mundo. Certamente vai contribuir. Como o Salib disse, o Flávio, nós convidamos o Flávio para estar conosco porque ele cumpriu todas as trilhas, né, Salib, nessa jornada da transformação. Atuou em organizações consolidadas, empreendeu de uma forma bem-sucedida, depois voltou a atuar em organizações mais estruturadas, quando fez um dos projetos mais icônicos hoje do mundo empresarial, que foi o Cubo, né? O Fábio esteve à frente do Cubo, um projeto de Redpoint com o Itaú, que mais do que o Cubo em si, eu estava comentando, criou um novo conceito, né, meu amigo? Então, quer dizer, você ao longo de toda a sua jornada, você está navegando por esses dois mundos. Principalmente no Cubo, você está desde as organizações mais consolidadas, com as startups, fazendo a ponte. Então, você tem uma posição privilegiada nesse sentido, né? Eu diria nem caminhando entre os dois mundos, caminhando bem no meio entre os dois mundos. Vendo que existe uma barreira que é uma barreira que tem que ser quebrada. Se a gente fala de inovação, esses dois mundos eles têm que trabalhar juntos. Só que o que acontece? Você tem um mundo das empresas mais consolidadas, onde todo o processo ele é desenhado para diminuir risco. E você tem o mundo das startups, onde tudo é feito para abraçar o risco. Diminuir ou tentar quebrar essa barreira entre esses dois mundos, ele é uma das coisas mais importantes, porque daí isso cria valor para aquela organização mais consolidada, isso cria valor para as startups também, e daí com isso o mundo pode andar mais rápido, evoluir mais rápido. Flávio, como é que você vê a questão central da nossa conversa aqui, realmente a transformação cultural, né? Que a gente chegou à conclusão que o grande problema não é a transformação digital, né? Que a gente estava conversando antes, inclusive, que muitas empresas confundem isso com digitalização, né? Como é que você vê a questão da transformação cultural nesse mundo, principalmente para os dois lados nós temos, né? As empresas estabelecidas e temos as startups. Como é que você vê esses dois mundos? Sabe que tem muita confusão no mercado hoje sobre essa palavra digitalização. Digitalização é pegar processo que está em papel e colocar no computador. Quem não fez isso até hoje já está 20 anos atrasado. Transformação digital, que é o termo que todo mundo está utilizando hoje, se a gente for pensar bem a fundo, não significa muita coisa. Mas é uma grande desculpa que o mercado está usando para fazer uma coisa, pensar diferente. E quando a gente fala pensar diferente, a gente está falando de transformação cultural. Como que as pessoas elas podem fazer mais rápido, mais eficiente, usando uma metodologia diferente, usando uma ferramenta diferente, usando um fornecedor diferente,
com uma cabeça diferente. E isso é transformação cultural na veia, se eu posso Na falar. veia, perfeito. Poucas empresas estão conseguindo fazer isso, né? É um processo que está começando, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Acho que vocês falam bastante sobre isso. Os seres humanos são programados para entender transformação numa curva linear. O mundo está se transformando numa curva exponencial. A gente não entende tudo isso que está acontecendo e é um processo. A maturidade do mercado está aumentando. O bacana é que, inclusive, as empresas já consolidadas, elas estão dando abertura para pensar diferente. Coisa que não acontecia há alguns anos. Ô Flávio, e é interessante, né, que você está comentando. A gente comenta isso muito na nossa obra, que a cultura corporativa, sobretudo numa organização tradicional, ela foi feita para evoluir na estabilidade, ou seja, ela é uma forma de se estabelecer um contexto para perpetuá-lo, não é? E é aí que moram os desafios de hoje, né? Porque a estabilidade já é um pré-requisito que não existe nessa sociedade, né? Como você vê essa nova cultura, ou essa cultura que absorve esses elementos novos, desse novo contexto, meu amigo? Uma empresa estabelecida, já consolidada, o que ela tem que fazer é, por exemplo, fabricar o produto sempre com o menor custo, com a maior qualidade possível, distribuir, maximizar lucros. Tudo isso depende de processo desenhado para aumentar a eficiência. Só que vamos voltar um passo antes. O mundo hoje está se transformando cada vez mais rápido. Hoje em dia existe uma incerteza no futuro, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então a empresa, mesmo a empresa consolidada, ela tem que trabalhar com essa questão de eficiência operacional da maneira mais efetiva. Pressuposto básico. Porque ela é uma organização social que ela é feita para isso. Cultura de resultado. Exatamente. Só que ela tem que dar abertura, ela tem que se dar o aval de ter equipes, pessoas, projetos, frentes onde você não está trabalhando com eficiência operacional, onde você não está trabalhando para maximizar resultado, onde você está trabalhando para tentar o novo, testar uma hipótese, testar um novo mercado. E a palavra-chave é esse mesmo, teste, porque você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Sabe uma coisa que acontece, já que a gente está falando de cultura? Quando a gente é executivo, ou quando a gente está na faculdade, ou quando vira executivo, quando começa a crescer na carreira, nós sempre somos treinados a planejar sucesso de projetos. Inclusive o nosso incentivo está ligado ao sucesso daqueles projetos que a gente entrega. Só que quando a gente fala de inovação, é impossível você determinar o sucesso daquele projeto. Porque se você estivesse determinando o sucesso daquele projeto, você não é inovação. Você está fazendo uma melhoria incremental. Inovar significa que você não sabe o que aquele projeto vai dar. Você sabe que no nosso livro a gente coloca, foi um insight extraído pelo Salib, as empresas estão quebrando por fazer muitas vezes a mesma coisa bem feito. Ou seja, durante muito tempo. A inovação incremental, se não houver um processo de ruptura, pode levar a organização a sucumbir. Pode, mas a empresa tem que fazer muitas vezes a mesma coisa muito bem feito e, ao mesmo tempo, tentar fazer algo diferente. Porque se não tentar fazer algo diferente, alguém vai fazer por ela no mercado. A gente tem visto hoje, logicamente, acho que todas as empresas estabelecidas, né, estão finalmente acordando, né? Algumas eu acho um pouco tarde, né? Sinceramente, meu conselho para algumas empresas é vende enquanto dá tempo. Mas a gente está vendo elas acordando, frequentando lugares como o Cubo, como outros hubs, né? Qual seria a melhor maneira de fazer isso e a melhor maneira de não fazer, de fazer errado, né? Quais são algumas das iniciativas equivocadas que você vê de empresas que querem fazer, mas fazem do jeito errado, né? Eu vou começar pelo errado. O que eu vejo é quando a empresa ela começa a se engajar em projetos que ela coloca embaixo no guarda-chuva de inovação, sem saber exatamente o que aquele projeto vai entregar. O importante para não gerar frustração, como qualquer coisa, é comunicação. Você saber, você está fazendo uma coisa, o que aquele projeto, aquela iniciativa, ela entrega. Mesmo que você não saiba exatamente o resultado final. Só que você sempre consegue determinar, eu estou fazendo essa iniciativa para educar meu ambiente interno. Estou fazendo essa iniciativa para adotar uma nova tecnologia, uma nova metodologia, uma nova forma de trabalhar, novos fornecedores. Estou fazendo essa iniciativa para promover minha marca. Estou fazendo essa iniciativa para aumentar vendas, estou fazendo essa iniciativa para pesquisa e desenvolvimento, estou fazendo essa iniciativa para abertura de um novo mercado. Tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo no Cubo, que é um jeito de aterrissar a conversa sobre inovação. Mas as empresas não faziam isso.
as empresas elas começavam a fazer as iniciativas de inovação porque estava na moda fazer uma iniciativa de inovação. Só que não é questão de seguir moda, é questão de determinar aquilo que você quer entregar para a sua organização. Não determinou, isso gera frustração. Isso é o que está dando errado, é você não alinhar expectativa. O que está dando certo? O que está dando certo é você dar abertura a testar coisas diferentes. E a abertura a testar coisas diferentes significa pensar o contrário. Como executivos, a gente sempre planejou algo para ter o sucesso. Tem que pensar o contrário, tem que planejar algo para ver o fracasso. Para ver o quanto que a organização, a empresa está disposta a investir ou a perder até se tudo der errado. É um modo diferente de pensar, mas é um modo de que quem está conseguindo fazer está tendo muito resultado. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o custo de você estar errado, ele é muito menor do que o custo de você não fazer nada. Perfeito. Você tem que fazer alguma coisa. Se você estiver errado, você sabe o que você vai gastar. Mas é muito mais barato do que ficar parado. São as organizações que você comentou que estão demorando para sair. Flávio, você convive, né, os dois mundos, né? Mundo startup é um sonho hoje, né? A gente estava comentando aqui, Sandro, acho que todo mundo, quem não está envolvido com uma startup hoje parece que está fora de moda. Só que, na verdade, né, o success rate assim, de uma startup é muito pequeno, né? É muito pequeno. Primeiro que você vê algumas plataformas que você vê que é né? Você pega o iFood. No final, o iFood domina, né? Quem que é o próximo que vai estar lá? É muito difícil. O que você aconselha startups em questão de transformação cultural? Por exemplo, o Jeff Bezos na Amazon, desde o primeiro dia, ele estabeleceu a cultura da Amazon. Desde o primeiro dia, quando não tinha nada. Como você aconselha as startups a criarem já uma cultura para que não se foquem realmente? A gente conversa com jovens muito focados em aplicativos, muito enamorados com as suas invenções, né? Mas não com o desenvolvimento de uma empresa, de uma cultura, de valores, né? A primeira coisa é as pessoas entenderem o que é uma startup. Uma startup, a definição que a gente usa aqui no Cubo é que é uma empresa que resolve o problema real, do mundo real, cria uma solução com potencial de escala. A startup, tem muita gente que me pergunta por que uma startup dá errado? Eu acho impossível responder por que uma startup dá errado. Agora, por que uma startup dá certo, isso dá para responder. E dá para resumir tudo em uma palavra, que é foco. A startup, a organização, não só o fundador, mas toda a organização ela tem que estar focada em resolver um problema real, do mundo real e criar uma solução potencial de escala. Uma organização, às vezes, que tem 2, 5, 10, 20 pessoas, 50 pessoas, que quer que seja, não consegue tentar resolver mais do que um problema de cada vez. Então tem que escolher um problema e focar todos os esforços em ver se resolve efetivamente aquele um problema. Foco é um dos fatores principais para que aumente a chance de uma startup dar certo, mas mesmo assim pode dar errado. E dá muito errado. A cultura de uma startup, ela é criada desde o primeiro dia. E hoje no Cubo nós temos 120 startups aqui dentro. É muito nítido que a cultura da startup daquela empresa é um espelho do fundador da empresa. Se o fundador ele é mais agressivo, a cultura toda da empresa ela é mais agressiva. Se o fundador ele é mais permissivo, ele é mais consensual, a cultura toda é mais consensual. Se o fundador ele é mais voltado para vendas, a cultura toda da empresa é voltada para vendas. Se o fundador ele é mais técnico, a cultura toda é uma cultura de engenharia. E isso é bacana de ver. E não tem certo, não tem errado. Desde que o fundador consiga fazer uma coisa com a sua equipe. Manter o foco. Eu creio que nesse sentido, né, Flávio, a cultura ela ajuda a manter o foco. Uma cultura forte, bem estruturada, ajuda a manter o foco, né? Porque o sistema de crenças está bem definido, é para que nós vamos, essas são nossas crenças e vamos embora, né? Mas sabe o que é engraçado? Total. Mas sabe o que é o engraçado é que assim, no começo da jornada de uma startup, por mais que o assunto cultura ele vá e volte, ele não está muito preocupado com isso, é uma construção orgânica. Faz sentido. Agora, quando a startup começa a atingir 20, 30 pessoas, é um ponto de inflexão. Necessidade. É um ponto de inflexão. Porque ele percebe que se ele não formaliza
o que nós queremos ser como organização, ele vai perder a mão daquela organização. 20 pessoas, que já tem uma lá que ele não sabe direito o nome. Exatamente. A gente acompanhando a evolução de muitas startups, é muito nítido que existem alguns pontos de inflexão. 20 pessoas é um deles, 40 pessoas é um deles, 80 é um deles, 100 pessoas é outro ponto de inflexão. E onde, às vezes mais ou menos 5, mais ou menos 10, não é uma ciência exata, mas conforme a organização ela vai crescendo, em número de pessoas mesmo, o assunto de cultura, ele absolutamente vira a pauta daquele fundador. Porque ele percebe que se ele não criar uma cultura forte dentro da empresa, ele não vai conseguir manter o foco dos seus colaboradores para a empresa crescer na velocidade que é exigida. Ô Flávio, hoje você ocupa um outro papel na Redpoint. Isso. Conta pra gente esse papel e quais são esses aprendizados nesse papel novo que você está atuando. O meu papel Redpoint Ventures é um fundo de venture capital. Ele é um fundo que investe em startups. Então, um dos principais. Hoje o que nós fazemos na Redpoint Ventures é tentar antecipar a tendência. Nós investimos hoje numa startup que pode começar a fazer sucesso daqui a 5, 10 anos. E nesse processo de tentar antecipar a tendência, a gente conhece muita gente, a gente vê muita coisa, a gente acompanha a jornada de muitas empresas e acaba virando praticamente reconhecimento de padrão. Isso que eu falo que a startup ela é um espelho do fundador, é um reconhecimento de padrão. Aqui no Cubo, eu fiquei 4 anos à frente da iniciativa do Cubo. É muito nítido que é um fato. Cada startup se comporta como o fundador se comporta. Aquilo que eu falei que foco é um dos fatores determinantes se a startup ela vai ter sucesso ou não, é reconhecimento de padrão. Aquilo que eu falei de você conseguir focar a sua equipe, criar valores, criar uma cultura forte, fazer a equipe toda navegar na mesma direção, é um reconhecimento de padrão. Depois, quando você fala com centenas, no meu caso eu já falei com milhares de empresas. Quando você fala com milhares de empresas, você consegue perceber muito rápido aquele fundador que está conseguindo criar este contexto e o fundador que não está conseguindo criar aquele contexto. Uma das grandes, a gente tem focado muito nosso trabalho nas empresas estabelecidas, para ajudá-las porque me parte o coração, a gente tem uma história aí com o mundo da gestão já durante muitos anos, da ciência, e a gente sabe como é duro você fazer um negócio dar certo, e ver grandes marcas se espedaçando pelo mundo, que são marcas que demoraram aí dezenas de anos para serem construídas, de repente serem destruídas, que no fundo não são destruídas pelo startup, são destruídas por elas mesmas, e principalmente pelo mindset das pessoas que estão lá dentro. Como é que você aconselha essas empresas estabelecidas a desenvolverem esse mindset, a fazerem uma avaliação dos seus players, seus executivos, uma reavaliação para ver se aquela equipe que está lá vai conseguir fazer a mudança, ou se vai ter que mexer um pouco dentro dela? Daí a gente vai ter que ser bem honesto na resposta. Não é toda pessoa que está dentro de uma organização estabelecida, consolidada, que vai conseguir conduzir esse processo de mudança. O ser humano ele é avesso a mudanças. A gente não consegue mudar nós mesmos, imagina os outros. Como que a gente vai conseguir, inclusive, contribuir para mudar a nossa organização? Então o ser humano ele é avesso a mudanças, esse é um fato que a gente tem que conviver, só que hoje o mundo está se transformando cada vez mais rápido. Como o mundo está se transformando cada vez mais rápido, existe a urgência da organização estabelecida, ela também tentar se transformar. A pessoa que está por trás desse processo de transformação, e isso também é reconhecimento de padrão, ela quer duas coisas: protagonismo e autonomia. Autonomia para poder realizar e protagonismo para, uma vez que aquilo que está sendo realizado começa a gerar frutos, ela conseguir com autonomia fazer mais coisa, crescer, andar mais rápido, influenciar mais o seu ambiente. É difícil você, na cultura que é feita hoje nas empresas estabelecidas, você dar autonomia para as pessoas que estão lá dentro. E as empresas que estão fazendo isso bem feito estão conseguindo fazer isso exatamente com a questão de autonomia. Já que você tem que testar algo que você não tem benchmark, que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, que a palavra efetivamente é testar, formata uma equipe e dá uma autonomia para aquela equipe para executar uma visão. Você não vai falar com aquela equipe a cada semana, a cada 15 dias. Não vai usar a mesma régua. Não é comando e controle. Você não vai pedir um relatório de status do projeto semanal. Você vai voltar a falar com aquela equipe daqui a 6 meses. E para simplificar o assunto, aquela equipe tem que ter uma visão,
a cada 3, 6 meses, ela tem que dar um passo em direção àquela visão. Se chegou 6 meses e não deu nenhum passo, demite todo mundo. É tão simples quanto isso. O problema é que não pode ficar em cima, porque se ficar em cima, a equipe não vai criar, não vai ter autonomia e não vai ser protagonista do seu processo de transformação. A gente está fazendo um trabalho agora sobre equipes de alta performance. Eu acho que é um tema já bem antigo, né? Mas eu acho que nessas empresas estabelecidas, você formar equipes complementares que vão atacar esse problema vai ser fundamental, porque uma pessoa só não vai resolver o jogo. Né? E você tem uma outra história, Saliba, muito bom, que é o seguinte, na obra da cultura a gente comenta que um elemento que você pode utilizar para transformar a cultura são processos, e metodologias ágeis é uma forma de você começar a testar um modelo que pode ser incorporado pela organização toda, mas começa. Senão o cara olha lá, ele tem 100 colaboradores, começa com equipe, começa com um projeto, implanta uma metodologia ágil que demanda, porque a metodologia ágil, ela confere protagonismo e autonomia. Eu gosto muito do conceito de effectuation, que é o conceito de você planejar fracasso e não planejar sucesso. Muito bom esse conceito. E a metodologia ágil, ela veio desse conceito. Ela veio desse conceito que o que ela fala? Ela fala, você tem uma visão, você levanta uma hipótese, você vai testar aquela hipótese, se ela funcionou, você amplia aquela hipótese ou testa outras coisas que são correlatas. Se ela deu errado, você muda, você levanta outra hipótese e assim sucessivamente. Ou seja, a metodologia ágil, ela traz isso que a gente está falando para uma realidade que a empresa ela consegue executar. Só que para a organização é muito diferente você dar um foco naquela equipe, mesmo que seja uma equipe de alta performance, uma equipe de alta performance buscando métrica, buscando meta, buscando entregável é uma coisa. Uma equipe de alta performance buscando inovação é outra coisa. Não é a mesma maneira. É o motor 1 e 2 de crescimento que nós usamos no Gestão do Amanhã como visão, né? Bacana, bacana? Nós somos... Tem uma felicidade, né, de ter bons convidados no nosso talk show que dão conversas como essa, né? Nossos coautores, né? Coautores, porque criam muito valor ao nosso projeto. Flávio, cara, muito honrado em tê-lo conosco. Somos os dois muito admiradores da sua obra, que só está começando, né? Com certeza, nunca acaba, né? Começando, né? Somos 3 admiradores entre nós. Muito obrigado pela sua contribuição, seu capital intelectual no nosso projeto. Somos muito gratos por isso, viu? Perfeito, contem comigo e espero que todo mundo abra as portas para inovar. Ah, com certeza, né, Saliba? Legal. Muito obrigado. Mais uma experiência de aprendizado plena. Espero que você goste muito, tenha gostado muito e já lhe convido para assistir os outros talk shows, que o nível é esse daqui, ó, só porrada, né, Saliba? Tem cara fraca. Vamos para cima. Tem cara fraca. Valeu. Tchau, tchau.